Olá, meu caro concurseiro da Prova Concursos. Sou o professor Odilei França. Vou trabalhar com vocês língua portuguesa para quem vai fazer prova para o Banco do Brasil. Bom, quem que vai organizar o concurso? Sesgran Rio. Então, vamos nos concentrar naquilo que a Sesgran Rio cobra. Agora, é muito importante que a gente veja a base, né? Eu acho que nós não temos estudado português aí há muito tempo da forma correta. Por isso temos dificuldades, por isso todo mundo tem problemas com língua portuguesa. O cara já tem 20 anos falando língua portuguesa, 13 anos de escola e nada de saber português. O que aconteceu esse tempo todo? Está certo que a prova de Sesgran Rio ela é uma prova quadradinha ainda, não é uma prova num estilo muito moderno, né? Ela é mais tipo vestibular. Mas, se eu entender muito bem a base, eu vou conseguir entender realmente aquilo que a Sesgran Rio cobra. E ela cobra algumas coisas, tipo Fundação Carlos Chagas, às vezes, tipo outras instituições. E nós vamos fazer as observações aí devidas e com o que precisamos tomar cuidado para que possamos conseguir aí fazer uma boa prova. E, obviamente, minha parte é português, mas não se esqueça de que todas as questões da prova que a Sesgran Rio vai elaborar para o Banco do Brasil serão todas escritas em português. A prova de matemática, a financeira, a prova de bancários, tudo será escrito em português. Então você não vai estudar português só para fazer a prova de múltipla escolha da língua portuguesa, para entender o enunciado das outras. Além do mais, tem a redação. Eu não sou o professor de redação de vocês, mas eu vou trabalhar a estrutura do período simples, a estrutura do período composto. Nós vamos falar aqui como as palavras se relacionam, como funciona essa articulação entre as palavras, e cada coisa que eu disser aqui é importante para você aplicar na prova de redação. Porque a professora da prova de redação, ela vai trabalhar com vocês o quê? É a técnica de redação. A parte de conteúdo gramatical para você pôr sua ideia no papel, eu tenho que fazer. E a parte de entendimento é você que tem que fazer, você tem que ler, você tem que ver lá direitinho o edital, se concentrar naquilo, ver o que vão pedir ali em redação e já começar a estudar sobre isso, a pensar sobre isso, a ler sobre isso. Por quê? Não adianta você ser um craque em língua portuguesa ou um craque em redação se você não sabe o assunto, né? Não adianta. Então, você também tem que fazer essa parte de sua atualização com relação ao tema proposto, né, pelo Banco do Brasil, certo? Bom, língua portuguesa requer, no meu entendimento, e assim eu tenho feito, o quê? Uma forma de trabalhar uma sequência lógica. Uma sequência lógica. Assim como a gente faz com a matemática, né? Você vai fazer um cálculo de matemática financeira, se você não souber a matemática básica, você não resolve, não consegue calcular. Vejam que a matemática básica é importante para o seu entendimento, para que você faça uma equação de segundo grau, não é verdade? Então, língua portuguesa, a mesma coisa, nós temos uma base, vamos conversar sobre essa base, para que possamos entender concordância, regência, crase, né, o uso dos pronomes, que é um conteúdo constante na prova de Sesgran Rio. Lógico, a prova de Sesgran Rio, às vezes vão cair de 20 assuntos, caem 4, 5 assuntos. Mas eu tenho que prepará-los em cima daquilo que é comum, né? Aquilo que se cobra comumente na prova do Banco do Brasil, elaborada pela Sesgran Rio. Certo, meu caro? Então nós vamos lá, vamos trabalhar e já quero chamar a sua atenção. E vem aqui comigo exatamente por quê? Porque nós vamos precisar entender muito bem algumas coisas. Vamos falar de algumas coisas lógicas, né? E você aí deverá me acompanhar nisso. Agora, eu peço o seguinte, pegue um caderno, ponha do lado, não fique só olhando o que eu estou passando no quadro e tentando ouvir o que eu estou falando. O curso é curto, né? O professor precisa dar um conteúdo encorpado para a prova. Eu peço, então, que você anote, copie, né? Não conseguiu copiar? Dá um pause, é uma gravação. Você vá desenvolvendo isso aí. Copie as frases, resolva comigo, responda a minha pergunta. Não me deixe falando sozinho. Não me deixe falando sozinho. Responda a pergunta quando fizer. E vá trabalhando lá. Respondeu errado? Não tem problema. Vem a correção. E aquilo que a gente erra aqui, não erra no dia da prova.
Certo, meu caro concurseiro? Primeiro, eu quero falar com vocês sobre classe gramatical. Tá? Classe gramatical. Olhem só. Quero colocar aqui algumas classes, pelo menos algumas. Olha só, primeiro, substantivo. Tenho de conhecer esse cara aí. Senão não é só a vaca que vai para o brejo, vai a fazenda inteira, hein? Substantivo. Pronome. Numeral. Artigo. Adjetivo. Advérbio. Substantivo, pronome, numeral, artigo, adjetivo, advérbio. Preposição. Conjunção. Verbo. Interjeição. Nós não vamos falar de interjeição porque não cai, mas aqui nós precisamos nos concentrar, principalmente nessas 9 aqui. Olha só, então, tem 2 caras aqui, um principalmente, que eu devo conhecer muito bem, o cara é importante. O substantivo é o mais importante de todos. Tá? Porque nós vamos ter um núcleo chamado substantivo, vamos falar sobre isso daqui a pouco, e ele vai atrair algumas classes gramaticais. Outra cabeça de chave é como se nós estivéssemos aqui fazendo, né, o quê? Fazendo aí os grupos da Copa do Mundo. Né? Substantivo é o cabeça de chave. No grupo dele jogam 4 classes gramaticais além dele. O verbo é outro grupo, outro cabeça de chave. No grupo dele, joga uma classe gramatical a mais. Então você veja só, você veja como a coisa não é fácil para o substantivo. Por quê? No grupo do substantivo, joga o pronome, joga o numeral, joga o artigo e joga o adjetivo. Olha, são 4 classes gramaticais jogando aí no grupo, né, do substantivo. No grupo do verbo, eu tenho uma classe gramatical jogando, que é o advérbio. Então, desde já, eu vou colocar isso daqui a pouco, vou mostrar exemplos para vocês. Desde já grave isso. O substantivo é o cara porque ele atrai 4 classes gramaticais. O verbo não é porque ele atrai só uma classe gramatical que ele não seja importante. O verbo é importante, nós vamos ver por que também. Daí nós temos aqui 2 classes gramaticais, a preposição e a conjunção, né, que são chamados de elementos de ligação. Por que elementos de ligação? A preposição liga uma palavra a outra. A conjunção liga uma oração a outra. Então você veja bem, são 2 termos importantes dentro do nosso estudo e dentro da prova elaborada pela Cesgan Rio. Porque a preposição faz parte de um estudo chamado regência verbal e regência nominal, certo? E a conjunção faz parte de um estudo, que nós vamos ver aqui, de um conteúdo chamado período composto, tanto por subordinação quanto por coordenação. Então, para organizar o seu estudo, no material de apoio, lá no início, o material de apoio que vocês receberam, você vai encontrar na primeira ali a parte exatamente de classes gramaticais. Dê uma olhadinha, tem dificuldade com o substantivo, veja lá o substantivo no final, quando termina a classe gramatical, tem um resumo ali do que cada um é, dê uma olhadinha lá, veja o pronome, numeral, o artigo, o adjetivo, veja o verbo e o seu advérbio e dá uma olhadinha, preposição você precisa conhecer. Tem já no início ali, na página 1 ou 2, um quadro das preposições e um quadro das conjunções. Lá tem as preposições essenciais, as preposições acidentais, tem as locuções prepositivas. Dê uma lida nisso para gravar isso, que você vai se dar bem no dia da prova. Daí tem também as conjunções, né? Tem as conjunções subordinativas substantiva, que é a chamada conjunção integrante, depois tem as coordenativas, tem as adverbiais. Dê uma olhada nas conjunções. Vai ser pedido, vai cair na prova para você. E quanto melhor você souber isso, menos preocupação você tem, porque exatamente a coisa será identificada automaticamente. Beleza, meu caro? Então estão aí para vocês 9 classes gramaticais
E é isso aqui que vai me ajudar não só a responder as questões objetivas da prova de português, mas também vai me ajudar na prova redacional, na prova subjetiva, certo? Então, olhe isso em casa, não esqueça! Tá? Dá uma olhadinha nesse negócio aí em casa, porque isso é muito importante. Muito bem, olhe só aqui. Vamos começar, então, falando do substantivo. Olhe bem, o substantivo é o cara. Por que que o substantivo é o cara? Então, vamos colocar assim, ó, núcleo, substantivo. A gramática traz como núcleo nominal. Eu não gosto do núcleo nominal, por quê? E grave isso também, anote aí esse negócio, anote aí. Olha só, o grupo nominal, porque eu prefiro o grupo nominal, grupo substantivo, núcleo substantivo e não núcleo nominal, como a gramática diz. Porque tudo que não é verbo é nome. Tudo que não é verbo é nome. Advérbio é nome, pronome é nome, adjetivo é nome, substantivo é nome. Então, por isso que eu prefiro colocar núcleo substantivo, porque aqui fica bem claro para mim o que é cada um. Eu tenho um núcleo substantivo. Como que é o núcleo, teacher? Ora, você tem um substantivo. Você vai escrever uma oração. E nessa oração que você vai escrever, você vai ter que pôr outras palavras. E como essas palavras se relacionam? Por isso que eu tenho que saber esse negócio. Qual é a primeira classe gramatical que só se liga a substantivo? O artigo. O artigo só se liga a substantivo. Por que que o artigo só se liga a substantivo? É porque a razão de ser dele é o substantivo. O artigo não é um parasita, ele não tem vida própria, ele não vive sozinho. Ele precisa de alguém para viver. Se eu não tiver um substantivo na oração, eu não posso ter um artigo. Eu só posso ter um artigo quando eu tenho um substantivo. Por isso que eu digo que sem um substantivo, inexiste o artigo. Ele não tem vida própria. E dá para lembrar aí para vocês os artigos, o, a, os, as, que são artigos, né, definidos, e uns, umas, que são artigos indefinidos. E vão sempre se ligar a substantivo. A substantivo. Outra classe gramatical que só se liga a substantivo. O pronome. Anote esse negócio aí. O pronome. Você vai precisar usar isso aqui várias vezes. Então anote no canto para não voltar à aula 1, né? Ah, que falou isso na aula 1. Eu quero ver a aula 1 de novo. Anota aí já e para de chorar. Por que que aluno só chora? Aluno fala só chorando, meu. Teacher, eu não estou entendendo esse negócio aí, teacher. Ainda não tenho o que entender. Por enquanto, vai fazendo o quê? Vá acompanhando aqui o teacher. O teacher França. Acompanha o teacher França aqui. Artigo só se liga a substantivo. Pronome só se liga a substantivo também. Ocorre que, necessariamente, o pronome, ele não vive em função só do substantivo. Existem pronomes que, às vezes, ocupam lugar do substantivo. Certo? Então, o pronome, às vezes, pode ter vida própria. Beleza? Não é como o artigo. Muito bem. Outra classe gramatical que só se liga a substantivo é o numeral. Numeral. Os cardinais, né? Os ordinais, os numerais também só se ligam a substantivo. Mas também tem vida própria. Às vezes, se eu tiro o substantivo, ele assume o lugar de substantivo. Certo? Olha aqui outra classe e muito importante, só se liga a substantivo. O adjetivo. O adjetivo também só se liga a substantivo. E ele é como um artigo. Se eu não tiver substantivo, não posso ter adjetivo. Tá vendo? Ele também é um parasitão. É um parasita, se alimenta do substantivo. Não é como o pronome e o numeral. Se eu tiro o substantivo, o pronome e o numeral assumem o lugar do substantivo. O adjetivo não. Se eu tirar o substantivo, eu tenho que tirar o adjetivo. Beleza? Existe uma expressão, né, que também só se liga a substantivo, que é a locução adjetiva. A locução adjetiva também só se liga a substantivo. Não é uma classe gramatical, mas é uma expressão formada por mais de uma classe gramatical que vão ter valor de adjetivo. Por isso que ele está na mesma linha do adjetivo. Certo?
é uma expressão que vai ter valor de adjetivo. O que o adjetivo faz, teacher? O adjetivo qualifica, o adjetivo caracteriza, o adjetivo indica o estado de ser do substantivo. Sempre ligado a um substantivo, certo? Então, o que faz uma locução adjetiva? A mesma coisa que o adjetivo faz, qualifica, indica a característica, o tipo, né? O estado de ser do substantivo. Então, você precisa conhecer esses caras e você vai ver por quê. Olha só uma coisa. Que merda. Olha. Aqui, ó, eu posso falar assim, ó. O aluno. Olha só. Eu tenho aqui aluno. O que é aluno? Substantivo. E tenho aqui, ó, o seu artigo, ó. O aluno, seu artigo ligado a um substantivo. Eu poderia falar um aluno também. Olha só, eu posso falar aquele aluno. Olha só, aquele é o pronome demonstrativo, ó. Está ligado aqui ao seu substantivo aluno, tá vendo? E concordando com ele. Olha só, eu posso colocar aqui também um numeral, ó, 2 alunos. Olha só, alunos foi para o plural, ó, o numeral também foi, porque ele tem de concordar com o substantivo. Então, o aluno, artigo, aquele aluno, pronome demonstrativo. 2 alunos, o numeral. Eu posso colocar assim, animado aluno. Olha aí. Animado aluno. Né? Você veja que se eu mudar aqui para alunos, ó, vai mudar aqui, ó, animados alunos. Tá vendo? Então, o adjetivo aqui se ligando ao seu substantivo. Então, mostrando para você como que essa coisa ocorre. Agora eu vou montar uma frase aqui, ó, com todos eles. Ó, aqueles 2 animados alunos parecem, ou melhor, estão bastante animados, ou melhor, animados já foi, estão bastante ansiosos. Eles vão fazer a prova do Banco do Brasil. Olha aí, ó, ansiosos. Então vejam só como é importante eu identificar o substantivo. Onde está o substantivo? Está aqui, ó. Este é o substantivo. Tem um adjetivo aqui? Tem, ó, animados, ó, ligado a alunos. Ansiosos, ó, ligado a alunos. Tanto que eu posso falar, aqueles 2 animados alunos ansiosos. Tá vendo? Aqui eu tenho um pronome, ó, o pronome ligado ao seu substantivo lá, ó, aqueles alunos. 2, ó, 2 alunos. Vejam, é importante entender isso, por quê? O substantivo, ele é determinante de comportamento. Ele é determinante de comportamento das palavras. Quando você vai escrever sua redação, como que vai ficar o adjetivo, o artigo, o pronome, o numeral, teacher? Assim, ó, masculino, plural, substantivo. Então, todos os termos que se ligarem a ele, vai ter que para o masculino, plural. Aqueles 2 animados, ansiosos. Se eu mudasse aqui para alunas, já mudaria, ó. Aquelas 2 animadas, ansiosas. E tem que mudar, senão fica tudo errado. E quem que faz isso? Quem que faz isso? É o cara, o substantivo. É ele que provoca a mudança nas palavras que se ligam a ele. Isso quer dizer, e anote aí para seu bem, que só variam as palavras que se ligam a substantivo. Um abraço lá para Mato Grosso, um abraço lá para Bahia, lá para Minas Gerais. Certo, pessoal? Então vejam só. Aqueles 2 animados alunos estão... Opa! Olha aqui o que aconteceu. Bastante não variou, Titi. Por quê? Porque bastante está ligado a, ó, adjetivo.
E adjetivo, ó, não apita nada, não manda nada. Porque quem que manda? É o substantivo. É o substantivo que manda. Só variam as palavras que se ligam ao substantivo. Então vejo que bastante não variou, porque ele está ligado a um adjetivo. E palavra que se liga a adjetivo não pode variar. Só variam as palavras que se ligam a substantivo. Então, o substantivo é o cara responsável pela concordância nominal. Isso é importante. Tem que saber isso. Anotou? Vou falar então. Só variam as palavras que se ligam a substantivo. Quer dizer, o substantivo é responsável pela concordância nominal. Serviço de utilidade pública. Só variam as palavras que se ligam a substantivo, concordando com ele em número e gênero. Portanto, o substantivo é o responsável pela concordância nominal. Por isso ele é o cara. Beleza? Então tá aí, ó. A não ser que se queira estudar todas aquelas regras que tem na gramática, daí você sabe faz o quê? Pega o material, compra um livro de 180 regras, 100 regras só de concordância nominal, e fica decorando. Foi o que a gente fez até hoje, então estamos aí, todo mundo estudando, ó. Não é verdade? Então tá aí. Aqueles dois animados alunos ansiosos, todas as palavras que se ligam ao substantivo concordam com ele no número de gênero, e a palavra que não se ligar a ele não pode variar. Olha aqui, ó. Bastante ansiosos, porque está ligado a um adjetivo. Então eu vou apagar o quadro, meu caro. Ai, Tite, não mostrou a locução adjetiva. Calma, eu vou mostrar a locução adjetiva. Certo? Mas antes, eu quero continuar falando aqui do artigo, do substantivo. Vocês viram uma coisa? Será que vocês repararam? Eu falei que ia juntar as classes gramaticais aqui que se ligam ao substantivo. Eu não coloquei o artigo, porque eu coloquei o aqueles. O artigo e o substantivo, juntos, não pode. Desculpe, não é artigo e substantivo. O artigo e o pronome juntos, ligados ao mesmo substantivo, não pode. Ou eu uso o artigo, ou eu uso o pronome, certo? Ou eu uso, então, usei o pronome, agora eu vou usar o artigo. As tuas... Não é que eu não quero escrever com isso. Com outra cor, preto. Olha aqui. Então, as duas belas meninas, certo? Estão meio desanimadas. Olha aí, ó, só para mostrar para vocês agora o feminino plural. Então veja, está aqui o substantivo, ó. Agora eu estou usando uma frase com artigo, já não posso colocar o pronome, porque artigo e pronome não podem ficar juntos. Olha, as meninas, artigo. Duas meninas, numeral. Belas meninas, adjetivo. Desanimadas, meninas desanimadas. Olha aí, ó. As duas belas meninas desanimadas, tá vendo? Palavra que se liga a substantivo, concorda com ele no número de gênero. Por que não variou meio, teacher? Porque meio é o quê? Meio está ligado a um adjetivo, e palavra que se liga a adjetivo não pode variar. Só variam as palavras que se ligam a substantivo. Então eu preciso conhecer esse cara, senão a vaca vai para o brejo, a coisa fica complicada. É o substantivo quem manda, é ele quem sabe. Só variam as palavras que se ligam a substantivo. Olha aqui. Veja só. As meninas mesmas viajaram. Olha aí, ó. As meninas mesmas viajaram. Vou arrumar esse i aqui. Viajaram, olha só. Aqui está o artigo ligado ao seu substantivo. E aqui está o pronome ligado ao seu substantivo. Tá vendo? Agora, olha só. Veja só isso daqui. As meninas viajaram mesmo.
Olha só. Vejam como mesmo agora não variou. Por quê? Ele passou a determinar uma circunstância com relação ao verbo. Ó. Só variam as palavras que se ligam a substantivo. Tá vendo? Isso é muito importante na prova do Sexto Gran Rio. Vai cair uma questão de concordância nominal. Você tem que saber esse negócio aí. Veja só. Por isso que é importante conhecer o substantivo, gente. Porque é o substantivo que vai determinar exatamente o comportamento das palavras. Só vão variar as palavras que se ligam a ele. Certo? Ó, só. As outras não podem variar. Por isso que mesmo, olha como já mudou o sentido da frase. As meninas mesmas viajaram. As meninas viajaram mesmo. Aqui determinando uma circunstância de afirmação com relação ao verbo. Aqui, né, ligado ao substantivo funcionando como pronome. Então, isso é de extrema importância. Eu tenho que entender e eu não posso me esquecer de que o cara é o substantivo. Nós temos para falar ainda da locução adverbial. Mas como na próxima aula nossa nós vamos falar do advérbio, do verbo, do núcleo verbal, então daí vai ter a locução adjetiva, vai ter a locução adverbial, eu quero deixar já para trabalhar a comparação das duas. Uma coisa que eu tenho que saber, então, desta aula de hoje. Primeiro, o substantivo é o cara. Por que o substantivo é o cara? Porque é ele quem determina o comportamento das palavras. Não se esqueça, você vai escrever uma redação. Se tiver dificuldade de escrever uma palavra, se ela vai para o plural, singular, para o masculino, para o feminino, é só olhar a que palavra está ligada. Se ela estiver ligada a um substantivo, vai ter que concordar com ele número e gênero. Certo? Beleza? Então, esperto nisso. Veja só, mais uma coisa importante de hoje. Quais são as classes gramaticais que se ligam a ele? O artigo, o pronome numeral e o adjetivo. E uma expressão chamada locução adjetiva. Só se liga a substantivo. Certo? Daí, outra coisa que é importante, então, da aula de hoje. Não posso esquecer de que o substantivo é o cara por dois motivos. Ele atrai quatro classes gramaticais e determina o comportamento de todas as palavras que se ligam a ele. Quer dizer, só pode variar as palavras que se ligam a substantivo. As palavras que se ligam a outra classe gramatical não pode variar, não podem variar, certo? Então você aprendendo bem quem é esse cara, mas o que o substantivo é, teacher? O substantivo é a palavra que dá nome aos seres, às coisas, ao sentimento, certo? Então veja só, eu posso falar apagador, isto é uma coisa. Então é um substantivo, beleza? Rapaz, o cara que está sentado ali atrás da câmera, né? É um baiano, está mandando um abraço para a Bahia? Um abraço para a Bahia aqui, né? O Beato está mandando um abraço para a Bahia aí, tá vendo? É um baiano, está aqui conosco em Curitiba, trabalhando aqui, ó, e ama esse coisa. É pena que ele é atleticano, só isso. Virou atleticano, veio para cá, virou atleticano, traz para o Atlético Paranaense, só por Deus mesmo. Eu sou coxa branca, como todo bom curitibano, é coxa branca, por isso a gente escreve em verde. Lá de vez em quando vermelho para dar um destaque, certo? Então, vocês têm, olha só, rapaz é substantivo, dá nome às pessoas. França Odilei é o meu nome, então dá nome a mim e dá nome às pessoas. E a gente pode falar saudade. Saudade é um sentimento e é um substantivo. Certo? Então, o substantivo dá nome a todas as coisas, às pessoas, aos sentimentos, a tudo. Veja, estude bem isso. Meu caro concurseiro da prova concurso, não se esqueça que é preciso revisar a aula, que é preciso copiar a matéria. E para você, então, bons estudos e até a nossa próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.